Boa noite a todos, Pai do Senhor Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, curve sua cabeça comigo, vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nesses próximos momentos que vamos estar aqui, quero suplicar a sua graça sobre a nossa vida. O perdão pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. Que o Senhor possa estender as tuas mãos aqui nessa noite. Estamos em um período de recesso da nossa escola bíblica, onde nós precisamos conviver com as nossas crianças e não olhar eles como obstáculos e empecilhos. Onde nós temos que ter a maior atenção com a sua palavra. E nessa noite que o Senhor possa despertar pessoas, segundo essa palavra que será ministrada, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês estão vendo que nós, como igreja, estamos procurando melhorar em tudo, mas essa melhoria, ela vem com o tempo. Então nós precisamos melhorar em questão de regular o som da igreja, dar retorno para o pessoal do instrumento, porque eles não têm retorno. Muitas das vezes daqui de cima eles não conseguem ter retorno. Você está aí, às vezes você está ouvindo o som alto, mas eles não estão conseguindo se ouvir. E questão do bebedouro, a gente está comprando um bebedouro melhor também, que vai atender a demanda de todos os irmãos que vão poder pegar um bebedouro ali, que a água será ligada direto, com o maior reservatório de água gelada, não vai faltar água gelada para os irmãos. E tudo isso a gente está buscando como melhoria. Com paciência, nós iremos alcançar. Amém, irmãos? Queridos, nessa noite, antes de começar a pregação, porque o que nós vamos fazer é um lançamento, nós estaremos pregando na temática da semana. Porém, no Natal, na semana que vem, muitos irmãos não vão estar no culto no dia 25, porque recebem os seus parentes e alguns vão estar aqui, eu vou estar aqui, mas muitos não estarão. E na semana, nessa semana da vigília, da virada, eu estou querendo, em vez de colocar às 23 horas, colocar às 22 horas, e nós então terminarmos a cerca de 00:30, já encerrarmos a vigília. Eu acho melhor do que começarmos às 23. Eu vou trabalhar isso com vocês. Na semana da vigília nós não teremos culto na quinta-feira. Porque deixa eu explicar para vocês o que vai acontecer durante esses dias. Nós temos na Igreja Brasil para Cristo uma campanha que foi dada a visão ao fundador dessa obra, o missionário Manuel de Melo. Essa campanha ela já é realizada há anos e anos, muito antes de eu me converter na própria denominação, que já tem 25 anos. Deus havia dado ao missionário Manuel de Melo uma visão de que as igrejas do Brasil para Cristo deveriam realizar todo o começo do ano 12 dias de clamor, consagrando cada mês do ano nesses dias para ter 12 meses de bênçãos. Pastor Joel foi muito feliz quando ele explicou hoje, queridos, uma diferença para nós muito grande entre graça e bênção. Nós precisamos entender essa relação de graça e de bênção. A graça nós recebemos de Deus e a bênção é a consequência do que fazemos com a graça. Eu vou repetir isso para vocês.
A graça ela é dada para nós de graça. Deus a todos nos chama pela graça, a todos Ele concede graça. E a Bíblia diz que quanto mais humilde, maior graça Ele nos dá, mais bênção, ou viver na bênção, ou ter bênção é consequência de como eu e você lidamos com a graça, como tratamos essa graça que Deus nos deu. Então, a forma que tratamos esta graça vai dizer se a nossa vida será uma bênção ou não. Então, nós não temos o costume de ficar fazendo campanhas para atrair pessoas, campanha como uma forma de encher a igreja, campanha como uma forma de estratégia. Essa campanha ela é feita como uma obediência. Os pastores da denominação seguem essa campanha como uma obediência, porque o que nós imaginamos? Que assim como Deus deu ao missionário Manuel de Melo a visão para fundar a denominação, também deu essa para a igreja, para outras igrejas fazem, porque de algum jeito algum pastor saiu do Brasil para Cristo, fundou uma outra igreja ou foi para outra igreja, não tem problema, nada com isso. Outra denominação realizar, nada a ver com isso. Mas, para nós que pertencemos a essa obra, é importante considerarmos, porque foi uma visão dada para o missionário e uma estratégia dada para nós como cristãos. Porém, o pastor Joel e a denominação não obriga nenhum pastor a realizar essa campanha. Nenhum pastor tem a obrigação de chegar para a igreja e dizer, nós vamos passar aqui 12 dias clamando. Eu tenho a liberdade de realizá-la ou não realizá-la. Desde quando eu cheguei aqui, no ano de 2012, nós nunca deixamos de fazer a campanha de 12 dias de clamor. Não houve um ano que nós não fizemos essa campanha. Mas em todos eles eu busquei a Deus. Porque eu não queria fazer algo por fazer, eu tenho a liberdade para não fazer. Então, para que fazer? Para que passar 12 dias? 12 dias consecutivos, mobilizar os irmãos, louvor, culto. É mais cômodo não fazermos isso. Porém, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, porque Deus deu essa estratégia para o missionário Manuel de Melo. Segundo, porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, que as coisas que aconteceram em Israel nos servem de modelo. Então, quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que Deus ele faz algumas coisas, como Deus, que nós deveríamos questionar. Por exemplo, para derrubar as muralhas de Jericó. Ele poderia derrubar num dia. Mas ele mandou o povo andar durante 7 dias em volta daquela muralha. E no 7º dia ele mandou o povo dar 7 voltas. O general Naamã, que era leproso, ele poderia curar o Naamã em um mergulho, mas ele mandou mergulhar 7 vezes. O profeta Elias, quando estava orando para a chuva voltar em Israel, teve que orar 7 vezes. Então existem situações na Bíblia que Deus manda ao povo fazer de forma repetitível. E eu entendo às vezes o porquê. Eu entendo às vezes o porquê que 12 dias de culto pode resolver uma coisa que a gente não consegue resolver em cultos que são alternados ao domingo ou quinta-feiras no ano. Por que Deus às vezes manda essa estratégia de se fazer algo com perseverança? Os apóstolos, ele disse, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles tiveram que passar dias orando para receber o poder do Espírito Santo, sendo que poderiam receber num dia ou no mesmo dia. Então tem situações que nós precisamos seguir esse roteiro como uma estratégia, porque
Porque às vezes barreiras têm que ser quebradas na sua mente. Não dá para quebrar com um culto no domingo e passa uma semana, o inimigo te ataca de novo, tua mente chega conturbada no outro domingo. Então, quando se tem 12 dias consecutivos, o tamanho de abertura e de capacidade para Deus conseguir quebrar aquela barreira e agir é muito maior. Eu estava orando e perguntando a Deus: Senhor, devo realizar essa campanha e como devo fazê-la? São 12 dias de culto. O ano passado eu ministrei os 12 dias. Os últimos 3 dias foram terríveis, eu estava com Covid-19. Muitos irmãos foram afastados com o Covid da igreja. E eu passei 2 meses para me recuperar, com problema nos olhos, com fraqueza, sem paladar, 2 meses. Eu fui para as férias, as primeiras férias da minha vida. Eu fiquei deitado 6 dias na cama do hotel, sem poder me levantar, sem condição de tanta dor. E este ano, veio no meu coração novamente que eu vou pregar, ou pretendo pregar novamente os 12 dias. Tem irmãos capacitados aqui. Tem irmãos aqui que eu poderia delegar. Teve até um pastor que falou comigo: para você é cansativo porque você não delega. Aqui eu tenho vários pastores e eu coloco para pregar, cada um dia. Estive orando, já fizemos isso algumas vezes. Isso não quer dizer que vai dar certo o que eu estou planejando. Pode ser que em meio à campanha Deus me dirija, eu tenho que ser sensível ao Espírito Santo e chamar alguém. Mas a minha intenção é estar os 12 dias ministrando para vocês, levantar bem cedo, passar as 2 horas que eu tenho o hábito de oração, buscando a Deus, porque a gente vai tratar de algo muito importante. Eu quero te mostrar nessa noite do que nós vamos estar tratando nessa campanha e durante este ano, no nosso manual Apacentai, que o tema também é valores. E o Espírito Santo, ele me despertou para essa campanha, vendo um pequeno vídeo, um corte de um vídeo da missionária Edmeia Williams na internet. Eu estava pensando: Deus, eu faço essa campanha ou não? Canso a igreja, chamo a igreja, convoco a igreja, gasolina está cara, é 12 dias de culto, preciso da tua direção. E aí eu não estava procurando o vídeo apareceu para mim. Quando apareceu, o Senhor desceu forte no meu coração a mensagem e me mostrou por que deveríamos fazer essa campanha. Eu quero te mostrar nessa noite. Agora, irmãos, essa campanha não é para todos. Eu entendo isso. Talvez ela vai ser até para gente que não está aqui nessa noite e não ouviu essa palavra. Mas de alguma forma ela vai ser para alguém, vai ser para mim, porque eu vou estar buscando intensamente nela. Mas vamos entender a importância dessa campanha para a nossa vida nessa noite. Leia comigo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Vamos pôr na tela, Lucas, capítulo de número 15. E eu quero mostrar uma coisa. Primeiro eu quero te mostrar a perfeição da Bíblia. A perfeição da Bíblia. Por que você deve acreditar na Bíblia? Porque nós estamos falando de valores. Por que temos que dar valor à Bíblia? Este livro aqui, que nós chamamos de Palavra de Deus. Deixa eu te falar um pouco desse livro. A tradução mais antiga que nós temos, datada, presta bem atenção, a tradução mais antiga que nós temos, datada, ela está entre 1440.
Em meados de 1880, houve uma preocupação. Como é que poderíamos provar que a Bíblia que nós temos na mão, ela é de fato coerente com os originais? Como é que podemos provar isso? E se você for para o Google, isso é história secular, não precisa, porque a Bíblia, vocês sabem, ela está dentro do mundo cristão evangélico, mas dentro do mundo católico. O que muda da nossa Bíblia para a Igreja Católica é os livros que a gente chama de apócrifos, que é o livro de Judite, que não tem aqui, Baruque é a história dos Macabeus. Pastor, mas por que tem na Bíblia Católica e não tem aqui? Presta bem atenção. Nós temos no Brasil uma mulher que lutou pela libertação dos escravos. Qual é o nome dela? Princesa Isabel. Imagine você que o povo brasileiro fosse o povo judeu. Então, o povo judeu tinha a mente de que tudo que acontecia em favor deles era Deus agindo. Então houve um povo chamado Macabeus, liderado por Judas Macabeus, no período interbíblico de Malaquias a Mateus, um período de 400 anos, que se levantou os Macabeus e ajudou Israel. E Israel entendeu que aquele povo estava sendo um povo inspirado por Deus. E entra então na Bíblia Católica o livro dos Macabeus, que a história de fato aconteceu, mas nós não temos ela como inspirada. Nós temos como um acontecimento em Israel, assim como no Brasil, há um simbolismo para nós. Tiradentes, a princesa Isabel, eu não vou nem citar o mais recente. Vou nem citar o mais recente, mas no futuro vai se tornar um dos pioneiros também de libertadores do Brasil. Mas imagine que nós fôssemos o povo judeu e nós incluíssemos a princesa Isabel, o livro da princesa Isabel, dentro da Bíblia. Então os judeus colocaram um livro ali de Judite, de Baruque, de algumas pessoas que foram importantes em Israel, incluíram, mas nós temos como livros apócrifos, livros que não foram inspirados por Deus e foram tirados da Bíblia evangélica. A única diferença que tem é que ela tem 7 livros a mais. Porém, naqueles livros apócrifos, não tem nenhuma citação de nenhum livro, porque na hora de fazer o cânon bíblico, o que se buscou? Vamos buscar dentro desses livros alguma citação dos outros livros da Bíblia, pelo menos de algum do Antigo Testamento, não tinha. Se você buscar nesta Bíblia, você vai ver que em toda ela cita passagens, Jesus cita passagens de Deuteronômio, ela cita passagens um do outro, faz menção um do outro. Isso foi critério para se formar o cânon bíblico. Uma outra coisa que você precisa pensar é que quando houve essa preocupação em 1420, que é a tradução mais antiga, em 1880, um beduíno, ele se perdeu e ele foi parar atrás da sua ovelha nas cavernas de Qumran. E quando ele entrou ali, ele achou vasos de barros. E achou dentro desses vasos pergaminhos datados anos antes de Cristo, e os pergaminhos eram coerentes com trechos do livro de Isaías, do profeta Ezequiel, de livros do Novo Testamento. Então pôde-se contestar, ter algo mais antigo para se contestar. Mas vamos tirar deste campo e vamos para o campo agora da história da Bíblia. A Bíblia é um livro que demorou 1500 anos para ser escrito. Eu vou repetir isso. Ela é um livro que demorou 1500 anos para ser escrito. Começando por Moisés e terminando por João 90 depois de Cristo. 1500 anos de história. Cerca de 40 escritores diferentes em épocas diferentes, de diversas profissões. E atualmente um psicólogo chamado Augusto Cury, que era ateu,
Coloca Augusto Cury na internet, ele escreve muitos livros evangélicos e sobre a pessoa de Jesus. O doutorado dele na faculdade era estudar a Bíblia e refutar a Bíblia como um ateu. E como ele é psicólogo e ele entende de comportamento, quando ele começou a ler a Bíblia e ver como Jesus se comportava, ele chegou à conclusão, ele está falando, um psicólogo segue Freud. O pai da psicologia é Freud, que diz que a religião é o ópio da pessoa, é a forma da pessoa fugir das suas responsabilidades. Então a psicologia ela não trabalha com Bíblia. Mas quando Augusto Cury ele foi fazer o seu doutorado estudando a Bíblia, ele foi estudar não as escrituras, mas a personalidade de Jesus. Como psicólogo, ele foi estudar como Jesus reagia, suas emoções, e ele se converteu, porque ele disse que era impossível um ser humano inventar de forma tão perfeita alguém daquela forma. Um homem não era capaz, um ser humano em sã consciência não era capaz de inventar um personagem como Jesus. Os seus comportamentos, a forma como ele agia diante das situações, isso levou ele à conversão. Então ela tem 1.500 anos de história. 1.500 anos de história, é o livro mais lido no mundo. E é o único que nos dá o relato, não uma teoria, porque o que temos por aí é teoria da evolução. A teoria que viemos do macaco, a teoria do Big Bang, que a partir de uma explosão, as coisas passaram a existir. A Bíblia é o único livro que diz como fomos criados, como Deus criou cada coisa, e a forma como ela relata, é a forma como o mundo está até hoje, imutável. E eu quero te mostrar a perfeição da Bíblia no mínimo detalhe. Em Lucas capítulo 15, versículo 8, coloca aí. Observe você que Jesus, quando ele vai falar do filho pródigo, do filho que quando foi embora de casa, ele usa a figura do pai. Para reconciliação, ele usa a figura do pai. Mas olha como ela é perfeita. Ela é perfeita nos seus detalhes. Quando ela fala de algo que foi perdido, dentro de casa, algo que sumiu, Jesus não usa a figura do homem. Ora, gente, qualquer filho aqui, qualquer homem casado sabe muito bem que nós somos capazes de ir aqui no armário e está aqui algo que a gente está procurando, a gente vai, olha e fala para a mulher, não está lá. Eu procurei, a mulher fala, está lá. E você fala, não está, ela está. E parece que ela vem e o negócio aparece. Ele surge. Qualquer um besta que sabe que isso é uma realidade. O homem, ele vai procurar as coisas em casa e ele não acha. Ele não encontra. Mas a mulher tem a capacidade de encontrar as coisas que o homem não vê, ver as coisas que o homem não enxerga. E principalmente se ele for gordo. Eu tenho que brincar um pouco. Eu aprendi, irmãos, eu já fui muito bravo, e as pessoas falam, pastor, você é estranho, você no altar, você é muito nervoso, quando você desce, você brinca com todo mundo. Eu não, vou mudar, então você é um só. Aí a Bíblia é tão perfeita, mesmo ela sendo datada mais antiga, 1420, que quando Jesus vai citar que algo foi perdido, ele troca. Quando é o pai que o filho sai de casa, ele coloca o pai para reconciliação.
nós sabemos que dentro de casa a mãe pode falar, mas é o pai que vai lá, quando ele bota as coisas, ele senta, ele consegue resolver. Mas quando se fala de procurar e de achar, Jesus usa a mulher. Ele vai usar a figura da mulher que está procurando. Então, irmãos, desde aquela época o conceito era o mesmo. Sumiu alguma coisa, quem acha é a mulher. Só estou te dando destaque porque nós vamos ler uma parábola que ele vai falar de um valor que foi perdido dentro de casa. Olha só. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo, repita comigo, uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Pare aí. Então observe que esse livro, ele já, de forma comportamental, quando vai usar a figura em uma parábola de que alguém vai procurar algo, não diz que é o homem que está procurando dentro de casa. Não diz que é o homem que vai procurar. E é ele que encontra, é ele que está varrendo. Está dizendo que é a mulher. Porque a capacidade dela, a percepção dela de visão, de encontrar as coisas, é maior. Deus deu essa capacidade à mulher, por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então olha este livro como ele é perfeito, observe ele no seu detalhe. Até hoje, quando some algo em casa, e que você procura, e a mulher fala, está lá, e você diz, não está, e ela vai lá, e ela consegue encontrar onde você não encontra, não sei se ela tem uma mágica, talvez ela tenha um negócio que ela estala o dedo e aparece. Você fala, mas eu olhei aí, procurei aí, eu olhei aí. Ela, mas estava aqui, você não enxergou. Eu lá em casa, quando as coisas somem, eles ficam bravos comigo, que eu falo, procura no lugar mais óbvio. Procura no lugar onde você acha que é o mais fácil. E geralmente eles encontram. Porque a gente quando começa a procurar é pelo lugar mais difícil. Às vezes as coisas são tão óbvias, estão na nossa frente. Uma vez uma mulher dentro de casa, eu vi o vídeo procurando a sua bolsa. E o seu filho morria de dar risada, perguntando o que você está procurando, minha bolsa, e a bolsa estava pendurada no pescoço dela. Tem hora que isso acontece. Mas a Bíblia vai usar a figura da mulher, a mulher que perdeu um valor. Repita comigo, uma dracma. É um valor. Então ela perdeu este valor, e ela acende a luz, ela acende uma candeia. E ela começa a varrer a casa. E procura atentamente até encontrá-la. Pode manter lá por enquanto. Meus irmãos, quando eu me deparei com esse texto, com essa campanha de 12 dias de clamor, o Espírito Santo começou a trabalhar algumas coisas no meu coração. Dentro desta passagem bíblica, a primeira coisa que o Espírito Santo me disse é: quantas pessoas estão perdendo valores dentro do seu lar? Valores. Quantas pessoas estão perdendo valores? E observa que a Bíblia vai dizer que ela acendeu uma candeia, acendeu uma luz. E ela começou a procurar diligentemente. O interessante dessa Bíblia, ou dessa passagem,
é que ela é uma mulher vigilante, ela tomava conta das 10 dracmas, e quando ela perdeu uma, ela não deixou perder a segunda, a terceira, para procurar. Um valor perdido foi o suficiente para ela começar a se mover e procurá-lo. Ou seja, ela não abriu mão daquele valor. E o que Deus me fez pensar é que quantas vezes dentro da nossa casa nós estamos vendo que valores foram perdidos. E quando eu falo de valores no casamento, na vida financeira, no relacionamento com os filhos, valores que são bases de uma família, valores que são base de uma casa, a saúde. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Abrindo o Google esses dias, e comparando com 2 vídeos que eu assisti, eu quero falar uma verdade para vocês aqui. Eu não sou pregador de prosperidade. Todo mundo me conhece aqui nessa igreja. Aliás, muitos nem venham tirando dízimo direito ou pregando sobre dízimo e oferta aqui. De vez em quando eu falo no grupo da igreja, mas na igreja, quando eu tenho que falar, é porque eu sinto que a coisa está desencaminhando muito. Então, não me chamem de pregador de prosperidade. Nem carro eu tenho. Nem carro eu tenho. Não tenho portão automático. Mas creio na bênção de Deus, creio na prosperidade bíblica. Como consequência de uma vida com Deus. Mas eu quero que você preste atenção, que o brasileiro, ele foi treinado para ser pobre. Eu e você, desde a nossa infância, quando entramos na escola, nós fomos treinados para ser pobre. Por quê? Porque nós não saímos da escola, ou não temos na escola uma disciplina que a gente vem estudar 1 ano sobre como administrar nossas finanças. Uma coisa que seria fundamental é a gente sair da escola entendendo de administração, e não só de administração, mas como multiplicar renda, gerar renda, produzir renda. Porque você quer ver uma coisa perigosa quando você tem uma fonte de renda. A Bíblia ensina que uma vez que você fura um poço, você tem que cavar outro. Você não pode ficar dependendo só de uma fonte de renda. Isso não é inteligente, porque na hora que essa fonte fechar, você vai ficar desesperado. Então, nós éramos para ser treinados a termos a renda dividida em várias partes. Se é 5 mil, esses 5 mil não deveria estar focalizado só em um lugar, mas 1.000 em cada lugar. Porque se uma se fechar, eu tenho 4. Se 2 se fechar, eu tenho 3. Agora, quando eu tenho 5 centralizado, fechou, acabou tudo. Então, ser inteligente é começar a fazer com que sua renda, ela tenha várias vertentes, não só uma. Que você não se torne dependente de uma só área. Nós não aprendemos isso, nós aprendemos a trabalhar, a ser empregados. Por quê? Porque o Brasil ficou durante muito tempo debaixo de um governo socialista e comunista. Por que que o PT não quer a privatização das estatais? Por que o PT não quer privatizar a Petrobras? Por que que nos Estados Unidos nós temos 20 petroleiras e no Brasil nós só temos uma? Nós não temos concorrência. Nós temos um banco BNDES, um banco central. E por que que isso está na mão do governo? Por que que isso possui o governo? E por que que o governo dá auxílio? Por que que o governo está preocupado em dar auxílio para o brasileiro em vez de gerar emprego? Por que que o governo está preocupado em destruir a família em vez de uni-la? Nós temos agora no Ministério da Cultura da Mulher, uma mulher formada
em especialista de gênero. Eu te pergunto, quando é que essa matéria surgiu em uma faculdade? Aonde é que já tem um estudo, aonde já tem algo que foi trabalhado durante anos e comprovado, para se dizer que alguém tem doutorado em gênero, em ideologia de gênero? Nós temos agora no Brasil. E vai virar matéria e disciplina de escola. Que você não nasce homem e nem nasce mulher. Que gênero é coisa de Bíblia. Cultura judaica cristã. Que tiramos a ideia de gênero daqui. A ideia de pai e mãe daqui. Que o que nós temos no Brasil é uma ideia tirada da Bíblia. Mas temos que abolir, isso não é só uma questão do Brasil, isso vem da ONU, isso é uma agenda global, é o globalismo que está pregando isso. E está dizendo, tirem do currículo o homem ou a mulher, o pai ou a mãe. O pai e a mãe não podem declarar o sexo do filho quando ele nascer, só quando ele tiver uma idade. E ele dizer, eu sou homem, eu sou a mulher, que você vai poder definir o sexo do seu filho. Isso não é brincadeira, gente. Agora, o governo foi eleito. 60 milhões de pessoas foram lá e decidiram isso. Decidiram, por exemplo, e vocês vão ver como é a coisa, no governo do Fernando Henrique se fez uma lei para justamente não acontecer o que estão querendo fazer agora, que qualquer governo novo que assumisse, não indicasse ninguém para as estatais, como o BNDES ou a Petrobras, tinha que demorar 36 meses. Fizeram uma lei agora que em 30 dias já querem colocar o Mercadante e trocar o presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. Mas eu quero que você tenha ideia que a maior preocupação é manter o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família. Porque quanto mais o povo for dependente do governo, quanto mais o povo for dependente de auxílio, quanto menos emprego tiver, menos cultura, é mais fácil de dominar, de governar, de comprar pessoas, comprar voto. Então o brasileiro não é treinado a trabalhar, a desenvolver, a crescer. Ele é treinado a viver de ajuda, de cesta básica, de socorro. É pelos estudiosos, pelos economistas, é consenso, é estudo, é científico, que um brasileiro, para ter uma vida digna, pagar a escola, manter um plano de saúde, conseguir comprar roupas, conseguir educar. Educar filho é diferente de criar. Muitos de nós, o que nós conseguimos é criar. Educar é diferente. Educar é muito diferente. E muitos de nós não conseguimos educá-los. Nós mandamos para a escola, achando que a escola deve educar. A escola não educa filho. Quem educa filho somos nós. Foi estabelecido pelos economistas que o seu salário mínimo, para você ter uma vida digna, deveria ser de R$ 6.260. Mas sabe o que é interessante? Um brasileiro, quando ele ganha 2.500, ele fala assim, eu estou ganhando bem pra caramba. Se ele ganha 5.000, então ele se acha. Porque, claro, comparado a uma multidão que está com um salário de 1.400, 1.500, realmente é muita coisa. Mas eu quero que você entenda que é consenso. Quando nós vamos enviar um missionário para um lugar como Samuel e Alexa, nós precisamos levantar a ajuda o salário deles. Para levantar, a gente faz uma pesquisa de campo. Qual é o custo de vida naquele lugar? O que eles vão precisar? Quanto que vai pagar de aluguel?
para estabelecer a ajuda de custo para o casal ir para aquele lugar. Então, quando os especialistas eles estudam a nossa cultura, ele diz o brasileiro, e nós estamos alegres, porque o governo vai aumentar o salário mínimo para R$ 1.360. R$ 1.360. E o brasileiro, quando fala em 5 mil por mês para ele, é uma coisa que ele acha absurda, porque para ele é muito dinheiro. Enquanto na verdade não é, seria o mínimo para ele ter uma vida digna. O mínimo, R$ 6.200. Isso não é igreja, não é Bíblia. Isso são os economistas. Isso é consenso. Mas por que o governo não dá? Não tem como, irmãos. Sabe por que o governo não tem como dar? Eu nem ia falar isso. Porque você tem que entender que o governo fala assim, vamos cuidar primeiro dos pobres, depois do mercado. Ora, bola, o que adianta colocar 6 mil na sua mão e não ter produto para se comprar? Imagine todos os brasileiros com salário mínimo de R$ 6.000 e a indústria não produzir comida o suficiente, televisão suficiente, carro suficiente. Você imagina quanto vai o preço das coisas? Vai ter que subir, isso gera inflação. Agora o PT ele tem duas opções para cumprir com a promessa de campanha. Ou ele fura o gasto de tetos, ele arromba com gasto de tetos, com limite de teto que tem para o governo gastar e joga a dívida mais para frente para você pagar. Ou para o próximo governo, para a bomba estourar, igual estourou em outros governos. Ou ele aumenta a arrecadação de impostos, não tem jeito de se cumprir com a promessa de se dar auxílio. E o presidente, para apelar, para tentar conseguir alguns votos, para tentar manter esse país num rumo onde as pessoas vão passar a ter trabalho digno, renda digna, não vão depender mais de auxílio e de ajuda, mas vão ter dignidade, teve que usar a estratégia de distribuir auxílio, Bolsa Família, para conseguir ainda um voto, mas perdeu. E agora a preocupação do Congresso é uma só, nós temos que dar o Bolsa Família para calar o brasileiro e manter eles na deles. E nós continuarmos aqui ganhando R$ 40.000 por mês e tendo R$ 70.000 para pagar assessores. Nós temos um estado inchado, com 530 deputados, com muitas pessoas concursadas. O governo Bolsonaro cortou os concursos, porque ele disse, nós não podemos aumentar o gasto do Estado, nós temos que reduzir o gasto, nós temos que controlar as contas, nós temos que gerar emprego. Então nós temos que investir. Aí o governo discutiu, vocês, a França, a Itália, pode produzir em 60% do seu terreno. O Brasil, que possui um monte de terra, só pode usar 40% do seu terreno para produção. 60% é mata. Pertence a índio. Então não dá para aumentar o salário do brasileiro, porque não podemos aumentar a produção. O que adianta o povo com muito dinheiro, mas não ter produto para comprar? Na Venezuela as pessoas estão com milhões de dinheiro na mão, comeram até o cachorro que tinha. Agora a Bíblia diz que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então na nossa vida algo tem que ser diferente. Nesse tempo de crise as pessoas têm que olhar para nós e dizer o que tem de diferente neste povo. Porque enquanto falta para nós, eles têm para emprestar. Porque nós não estamos pedindo nada mais do que é digno. Estamos buscando e lutando por aquilo que é digno.
olhamos para essa mulher e a Bíblia vai dizer que ela perdeu um valor. E a minha primeira pergunta é: que valor você já perdeu em sua casa? Ou quantos valores já foram perdidos na sua casa? E observa que a Bíblia vai dizer que essa mulher, a primeira coisa que ela faz para achar o valor que foi perdido é acender uma luz, acender uma candeia. Ela acende a luz. Isso quer dizer, irmãos, que as coisas e valores se perdem quando nós permitimos a escuridão entrar. E muitas das vezes a escuridão entra pela televisão. O valor é perdido através da internet, da podridão da novela, da pornografia. A mulher pega o marido em uma situação em que ela passa a desconfiar dele, ou vice-versa. Mas de algum jeito a escuridão entra, através da internet, através da televisão, a treva entra. E ela cobre valores, ela destrói valores. A primeira coisa que essa mulher fez foi acender uma luz. Então eu quero que você entenda que, para encontrar o valor, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê? Acender a luz. E como é que nós, crentes, acendemos a luz? Salmo 119, versículo 105, coloca na tela. Como é que nós acendemos a luz? Leia comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu. Então vamos lá, como é que nós acendemos a luz? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus faz com que eu e você encontramos os valores perdidos, porque ela é luz que ilumina os meus passos e clareia os meus caminhos. É por isso que é importante nós tratarmos em uma campanha usando a palavra como lâmpada. Agora deixa eu te contar uma outra coisa. A missionária Edmeia Williams, ela disse que ela morava com a missionária que era metida eletricista, mas ela era mestre em gambiarra. Alguém aqui é mestre em gambiarra? Tem mulher que você sabe, ela não mexe com eletricidade, mas ela sabe fazer uma gambiarra. E ela disse que tinha um apartamento em Copacabana. E foi morar uma missionária com ela que era metida a eletricidade. E ela começou a fazer um monte de gambiarra no apartamento. E quando ela viu, a irmã dela um dia veio na casa dela. A irmã dela falou: Edmeia, a próxima vez que eu te visitar, eu não quero ver esses fios espalhados, isso dentro da tua casa, porque isso aqui está uma gambiarra, isso aqui está um perigo. Quando eu voltar nesse apartamento, eu não quero ver isso de novo. A irmã dela foi embora. E um dia, ela disse que sempre um irmão ligou para ela. E dizia: irmã Edmeia, quando fulano, uma amiga dela, precisasse de uma ajuda de elétrica, para ligar para ele. Quando precisava de um eletricista para ligar para ele, ela sempre pensava: eu vou gastar um dinheiro quando eu for mexer nisso aqui, arrumar a eletricidade do meu apartamento, por causa das gambiarras, tinha muita. E ela disse que um dia sua irmã ligou dizendo o dia que estaria ali. E ela então se preocupou e disse: eu preciso arrumar isso aqui.
vai ficar uma fortuna. E ela então disse que ajoelhou para orar e disse que botou no coração: eu não vou parar de orar enquanto o Senhor não responder. Mas ela disse que estava 10 minutos orando, resolveu levantar. Ela disse: se eu fizer birra, o Senhor não vai me responder mesmo. E eu vou ficar aqui ajoelhado um monte de hora de birra. Então, quando ela levanta, o telefone toca. Aquele irmão falando para ela: missionária de Meia. Ela disse: ô irmão, foi de Deus você ligar. Fulana de tal não está precisando de serviço de eletricidade, mas eu estou. O irmão vem aqui e vê, e ela disse que o irmão foi na casa dela, e olhou aquela gambiarra e disse: irmã, deixa que eu vou arrumar isso aqui para a irmã. Mas qual é o valor? Ele não falou valor para ela, e ela viajou para o Egito. E lá ela ficou pensando: meu Deus, ele vai me cobrar uns 30 mil, uns 40 mil, uns 50 mil. Quando ela retornou, aliás, quando ela estava no Egito, o irmão ligou para ela e disse: mãe de Mé, a irmã corria o risco de ser presa, porque o ar-condicionado da irmã estava quase caindo. E quem já foi em Copacabana, eu trabalhei ali na rua Princesa Isabel. Aquelas calçadas andam cheias, 24 horas. Se um ar-condicionado despencar de um apartamento, vai matar alguém lá embaixo. E estava caindo um ar-condicionado. A venezuelana, a coisa da janela dela, eu não lembro o nome, estava caindo. E ele ligou e disse: irmã, a irmã ia ser presa, esse apartamento ia pegar fogo. O ar-condicionado estava despencando, ia cair na cabeça de alguém a janela. E ela disse: meu Deus, isso vai ficar caro. Ele arrumou o ar-condicionado, ele arrumou a janela. Mas não só isso, quando ela voltou, o irmão havia comprado tinta e pintado todo o apartamento. O irmão então marcou o dia de ir na casa dela e ela ficou pensando: ele vai me cobrar. Porque pensando que eu tenho um apartamento em Copacabana, eu sou rico. Sou rica, vai me cobrar aí uns 50 mil reais pelo serviço que ele fez. E ele sentou com ela e disse: irmã, eu vim aqui dizer para a irmã que eu não sou pedreiro. Eu sou de um ramo de empreendimento, eu tenho empresa. Eu não trabalho de pedreiro, eu não trabalho com eletricidade. Eu trouxe pessoas e eles fizeram isso. E a irmã fica despreocupada que eu não vou cobrar nada de você. Simplesmente nada. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo: fala para os meus filhos dentro dessa mensagem. Que da mesma forma como essa mulher não conseguia arrumar, você tem que entender que você tem que permitir o pregador da palavra, o pastor e o Espírito Santo ser usado por Deus para entrar em áreas do seu lar, da tua casa. E como é que isso vai ser feito? Quando você vir na campanha e abrir o seu coração. Nós, que recebemos a incumbência de Deus, de fazer com que sua vida brilhe, seja um espelho, através do Espírito Santo, vemos produzir uma reforma na sua casa, e eu quero te dizer que tudo isso te é de graça. Quanto custa, pastor, resgatar o valor do meu casamento? Não custa nada. Quanto custa resgatar o amor na minha família? Não custa nada. Quanto custa o meu filho voltar para os caminhos do Senhor? Não custa nada. Quanto custa a recuperação da minha saúde? Não custa nada. Isto é conquistado por Jesus na Bíblia, é nos dado de graça. E quem faz essa obra é o Espírito Santo, que entra no nosso lar. A Bíblia diz: ora aquele que é infinitamente mais além de fazer aquilo que pedimos ou pensamos.
Assim como aquele irmão entrou na casa dela, nós dependemos que Deus entre no nosso lar. E é interessante que tem coisas que nós não vemos, mas Deus enxerga. Tem coisa que para nós está tudo normal, mas Deus, quando entra, Ele mostra para nós que não está legal. E a gente começa a ficar preocupado quando Deus começa a dizer: não está bom assim, não está bom assim, não está bom assim, porque a gente começa a ver, às vezes dói. Enxergar o problema dói, enxergar o problema nos faz pensar o quanto custa, mas eu quero te dizer que se você permitir Ele te mostrar, se você deixar Ele entrar, se você deixar Ele fazer a reforma, Ele, além de resgatar valores perdidos da sua vida, Ele fará além do que você está pensando. Então nós precisamos chamar o eletricista, o Espírito Santo. E Ele faz uso da palavra. E a revelação da palavra, que serão 12 temas durante esses dias, que serão tratados na campanha. Será que a gente precisa clamar pelo Brasil, irmãos? Nunca, no mês de janeiro, nós precisamos tanto clamar pela nossa nação como agora. Mas nunca. E quando esse tema, quando o Apacentai foi escrito, nós não tínhamos noção de que o governo ia ser eleito. Porque ele é escrito no meio do ano. Está ali a agenda, valores. Ela é escrita no meio do ano. Primeiro dia de campanha, nós vamos clamar por valores da nossa nação. Nós vamos clamar por valores da nossa família, no segundo dia. Valores na igreja. Valores por liberdade. A gente está precisando de liberdade, irmão? Clamar por justiça. Nós temos agora um espírito de Jezabel na nação, Alexandre de Moraes. O homem está igual Jezabel no dia de Acabe, faz o que quer e ninguém consegue fazer nada contra ele. Mesmo o jurista dizendo que está errado, mesmo o Senado dizendo, o deputado, que toda a ação dele é inconstitucional. Ele está mandando prender pessoas que não passaram nem na primeira instância. Ele não está dando direito a advogados a terem os autos na mão para saber o porquê que as pessoas estão sendo presas. A Bíblia diz que por 40 dias Golias ficou clamando em Israel: não tem um homem para lutar comigo aí, e o povo estava tudo com medo. Porque o exército filisteu disseram o seguinte: nós não vamos lutar exército contra exército. Manda um homem de Israel e nós mandamos o nosso guerreiro. Não precisa todo mundo brigar. Se cada um deles vencer a briga, o exército venceu. Apresentaram Golias. Não tinha um homem em Israel. Durante 40 dias, Golias ficou gritando: desce um homem para lutar comigo. Todo mundo estava com medo. Deus mandou uma criança de 16 anos de idade. Pastor, mas estão recolhendo as armas. Estão desarmando o povo. Larga de ser besta, a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, não são naturais, mas são poderosas nas regiões celestiais e mais operantes de qualquer metralhadora e arma humana. Não caia nessa ladainha. Vamos clamar por justiça. Nós vamos clamar por relacionamentos saudáveis. Você vai ver o quanto que é importante você ter relacionamentos saudáveis. Nós vamos clamar por restauração. Agora, irmãos, esses temas
Eles têm um tempero. Qual o tempero? O pastor vai levantar de manhã e ele vai ficar diante de Deus em oração, dizendo: me revela a tua palavra, fala com o teu povo de noite. O Senhor conhece coração e pensamento, áreas que eu não vejo. Entra na casa dessa pessoa. E quando eu venho de noite, eu não venho só com tema, eu venho com a eletricidade, eu venho com os fios, eu venho com tudo pronto para acender a luz na tua vida. E através dessa luz você encontrar valores que foram perdidos. Nós vamos clamar por realizações, por fé, por superação, por estabilidade emocional e clamar por iniciativas. Quantas coisas na nossa vida estão paradas e a gente não sabe como começá-las. Mas deixa eu voltar para a palavra. Essa mulher, ela acendeu uma luz. Repita comigo, qual é a luz do crente? A palavra de Deus. Quando nós somos expostos à palavra, a palavra esclarece, abre a nossa mente e nos faz ver coisas que nós não víamos, nos faz enxergar coisas que nós não estávamos enxergando. Eu coloquei um vídeo no grupo da mídia. Eu estava fazendo uma caminhada ontem. E eu levo o celular para mim ficar ouvindo pregação, matéria. E quando eu vim, já estava de noite. Entrei na estrada de chão, beirando a pista. E aqui eu sei que tem muita cascavel, muita jiboia, aranha. O celular estava com pouca bateria, eu quase fui tentado a não acender a luz. Mas andar no escuro sem luz, irmão, é uma coisa muito arriscada. Então eu resolvi acender a lanterna do celular. E vim iluminando a estrada para ver onde eu estava pisando. Tem um vídeo aí? Coloca, por favor. E eu vim andando. Com certeza não ia acontecer nada demais comigo. Só o portal Pirassununguense ia colocar uma matéria falando: viram um homem pelado andando, correndo na beira da pista. Olha aí. No meio do caminho. Ó. Ó. Ó, bem na altura da minha cabeça, ó. Olha aqui. Olha aqui. Com a luz do celular acesa. Bem na pista onde eu tô passando. Olha só. Isso. Zarainha. E nem é pouca não, hein? Bem aqui na estrada de chão, do lado da pista, só esperando a comida delas. E eu que não sou besta, vou aqui pro lado mais alto da telha, né? Não tem telha aqui embaixo, ela começa aqui, pra mim passar. Agora, irmão, você vai falar assim: ah, pastor, essa aranha ali não morde. Se eu entrasse no meio daquelas telhas e aquelas aranhas começam a andar no meu corpo, eu garanto a vocês, eu ia tirar toda a roupa que eu estava. Não pode rir. Eu não ia querer saber, irmão, entrar naquela rua de Santa Fé pelado enquanto eu não visse um poste. Eu não ia parar. Imagina aquele monte de aranha andando no meu corpo, andando dentro da minha blusa. Não interessa se pica ou não pica, eu quero ver você se está bem no meio do monte daquela teia ali, com umas 30 aranhas no teu corpo. Então não interessa se pica ou não pica. Mas foi com a luz acesa que eu enxerguei. Se eu não tivesse com a luz acesa, eu ia entrar no meio, talvez nem ia dar. Eu ia sentir algo diferente, uma linha de pipa, alguma coisa, os bichos andando. E só quando eu chegasse na luz que eu ia enxergar. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz para os meus caminhos.
Então, se você quer encontrar um valor que foi perdido na tua vida, a primeira coisa que temos que fazer é acender a luz da palavra. É expor o nosso lar à palavra, é expor o nosso coração à palavra, é clamar diante de Deus dizendo: Senhor, revela a tua palavra em áreas da minha vida. É permitir que o Espírito Santo entre no seu lar. E talvez não só arrume aquilo que você sabe que está ruim, mas arrume muito mais além do que você imagina. Conserte muito mais além do que você pensa. Volte para o texto, por favor. Uma vez, na igreja de Atibaia, um irmão chamado Juliano, que tocava guitarra, guitarrista na nossa casa. Eu me lembro que ele falou que ele tinha algo na casa dele que nós estávamos precisando na igreja. O problema é que ele não encontrava. Toda vez que eu perguntava a ele, eu dizia: Juliano, e o negócio? Ele: rapaz, sumiu lá em casa. Só que ele falou que, na verdade, disse: olha, rapaz, não sumiu só isso não. Lá em casa, está sumindo algumas coisas lá em casa. Sumiu o carrinho do meu filho, sumiu isso outro dia sumiu um chinelo da minha esposa, só tem um. E ele foi falando. Um dia eu estava na casa dele, não lembrava nem desse negócio que a gente estava procurando, mas o filho dele viu uma cobra coral entrar na casa. Pai, uma cobra entrou aqui, irmãos. Aí não tem jeito. Você pode até não procurar R$100, mas se falar que entrou uma cobra na tua casa, eu duvido você dormir. Alguém pode falar para você: não liga não. A aranha que entrou aí não é da perigosa, você não quer saber. Pelo menos eu não durmo enquanto eu não ver ela. Eu não durmo se eu ver uma barata entrando no quarto, eu tenho que matar ela. Imagina uma aranha, uma cobra. Aí o filho dele falou: entrou uma cobra aqui e estamos caçando essa cobra e nada. E o filho garantia: menino, você não viu nada. Eu vi. Mas também esse irmão me falava que ele falou: rapaz, eu não entendo essa geladeira. Essa geladeira, eu já coloco um calço de um lado, ela tomba para o outro. Está com um problema no pé, porque essa geladeira está descalçada, rapaz. Eu já botei, então tinha tampinha de um lado, tinha pedaço de pau do outro, a geladeira ficava sambando. Caça a cobra dali, caça a cobra de lá. Eu falei com ele: rapaz, essa cobra pode ter entrado debaixo da geladeira aí. Vamos mexer nessa geladeira, meu irmão. Quando nós tiramos essa geladeira do lugar, estava debaixo da geladeira o que ele estava procurando: o carrinho do menino, a sandália da mulher, a escova de cabelo, um monte de poeira. E o que estava fazendo a geladeira ficar bamba é porque juntou um monte de coisa ali debaixo. E a geladeira ficava ali em cima daquele monte de terra, com um brinquedo, com coisa bambeando, e a cobra estava lá. Era uma cobrinha coral, falsa, mas estava lá. O engraçado é que a geladeira estava aqui e a porta da cozinha estava aqui. E quem ia limpar a casa dele era a cunhada. A cunhada, eu não sei o que ela tinha, que em vez dela varrer a sujeira para a porta, ela varria para debaixo da geladeira. Então, além da gente achar cobra, achou o chinelo, o que a gente estava procurando, e ainda achou o defeito de caráter da cunhada que estava limpando a casa. Que aí eu não sei como é que ele tratou depois, porque eu não estava lá. Eu sei que deu uma felicidade nele, porque ele viu coisa lá que há muito tempo ele não via, havia sumido. Simplesmente ela via as coisas no chão, ia varrendo e jogando para debaixo da geladeira. Às vezes Deus permite que algo ruim entre na nossa casa, porque às vezes nós estamos acomodados. Algumas coisas foram perdidas, mas nós estamos sossegados.
Aí Deus fala, não, tem que tirar ele do comodismo, então vou permitir que algo mal entre. Como essa cobra. Às vezes Deus tem que permitir que algo aconteça com o nosso filho, com a nossa filha. Uma notícia que não é legal, ela entre, porque ela vai nos despertar, nos tirar do comodismo. Por quê? Porque um valor foi perdido, o segundo valor foi perdido, o terceiro valor, e Deus fala, ele não está se despertando, então deixa eu fazer algo ruim entrar, para ele acordar, porque quando ele começar a caçar esse algo ruim, ou como combatê-lo, ele vai encontrar os outros valores perdidos. Quem está entendendo, diga amém. Então, muitas das vezes, irmãos, aquilo que parece que entrou na nossa casa para nos causar dano, na verdade é um remédio que Deus está usando para dizer, procura aí que você vai encontrar coisas muito mais valiosas. Você está descansado, eu estou usando essa dificuldade para despertar você e te mostrar que eu sou Deus, eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. Às vezes Ele permite uma cobra entrar. E eu vou perguntar, que tipo de cobra, qual é o nome da cobra que entrou na tua casa? Não precisa falar. Porque eu acho que eu não estou lidando com criança e você está entendendo do que eu estou dizendo. Às vezes, valores estão sendo perdidos. Mas a gente não está ligando. O filho está lá, vendo televisão e falando palavrão. E a gente está dizendo, está errado, mas a gente está deixando. Pega o celular do marido, vê que ele está acessando pornografia, vê que o casamento não está legal, está indo a banho-maria, mas a gente está deixando. E Deus, pela misericórdia dele, Ele diz, antes que todos os valores se percam, deixa eu permitir uma cobra entrar, deixa eu permitir uma situação entrar, porque ele não vai conseguir dormir com isso, ele não vai conseguir deitar com isso. Por mais cansado que ele esteja, ele vai despertar e ele vai começar a procurar. E às vezes é isso que nós precisamos. Algo que nos tire do comodismo, algo que nos tire o sono. Quem está entendendo, diga amém. Então essa mulher, ela havia perdido um valor e ela acende a luz. E é isso que nós vamos estar fazendo na campanha de 12 dias de clamor, permitindo que o eletricista, o Espírito Santo, entre em nossas vidas, acenda a palavra e nos mostre como encontrar valores que nós perdemos. Por muito tempo eu chorei quando pegava foto dos meus filhos, meus 2 filhos. Olhava para a foto e dizia, como é que eu não vi eles crescerem? Como é que eu não brinquei com eles? Eu já não tenho conta de quantas vezes eu chorei. Porque eu estava, sabe, atrás de dinheiro. Dinheiro não é valor. Repita comigo, dinheiro não é valor. Agora fala comigo, valor é o que você faz com dinheiro. Será que eu preciso explicar isso para vocês? O cara tem dinheiro, mas gasta com cocaína. O cara tem dinheiro, mas gasta com prostituição. Meu pai, na época em que a lavoura deu mais dinheiro, foi a época que ele mais desgraçou a casa dele. Porque começou a sair com mulher e gastar com prostitutas. Ficou devendo banco, empregado, dono do terreno, e nós fomos à falência. Ele tinha dinheiro, mas ele não possuía um valor de caráter. Não adianta dinheiro quando não se tem valor. Valor não é o dinheiro, valor é o que eu conquisto com o dinheiro. É onde eu uso o dinheiro, é onde eu coloco minha energia, onde eu coloco minha concentração, onde eu coloco meu coração. Isso é o valor. Dinheiro na mão de quem não tem valor, destrói. E as pessoas estão atrás de dinheiro achando que o dinheiro é o valor.
Tem muita gente com dinheiro no banco sobrando. Essa hora está se matando, porque não tem valor algum. Então a Bíblia diz que essa mulher era vigilante, ela não permitiu que um dracma se perdesse. Ela era atenta. Aqui está uma coisa. Ela não permitiu que um valor dentro de sua casa se perdesse. Ela tinha 10, ela notou que uma sumiu, e a Bíblia diz que ela não descansou enquanto ela não procurou, varreu e encontrou a dracma. Porque, irmãos, quando nós abrimos mão de um valor, fazemos concessão de um valor, pode ter certeza que a gente vai começar a perder os outros. Então, os valores que são bases de um lar, os valores que são bases de uma família, nenhum deles devem ser perdidos. Nenhum deles devem ser deixados de lado. Nós temos que buscar ter todos eles. Todos eles. E o Senhor está nos dando uma oportunidade de buscar a Ele, para que Ele faça isso. Versículo de número 9. Aqui tem uma coisa importante. Aqui tem uma coisa muito importante. Duas coisas, na verdade, eu vou terminar. Eu estou terminando. Muda a tradução, por favor. Vai para o versículo 10. Pode voltar para o 9. Troca a tradução. Troca de novo. Isso, essa aí. Qual tradução é essa? Presta atenção nessa tradução, porque esse é o original. E quando encontra, reúne com as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma, repita comigo, que eu. Vamos novamente, que eu havia perdido. Aqui está uma coisa muito importante. Você quer ver as pessoas que não encontram dracma? As pessoas que não resgatam valores na sua vida? É quando entra o vitimismo. Quer ver uma coisa que Deus não pode operar? É com pessoas que não assumem responsabilidade. Tudo eu estou assim por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa do médico, por causa da vizinha. Pessoas assim não resgatam valores. Porque quando eu tenho alguém para culpar por aquilo que eu perdi, eu me acomodo, mas essa mulher quando sai ela diz: eu havia perdido. Meu Deus! Enquanto eu culpo minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus parentes por perdas da minha vida, eu não vou sair do lugar. Eu não vou ter mudança. Enquanto eu for vítima, enquanto eu for coitadinho, enquanto para tudo eu me agarrar ao vitimismo, ao coitadismo, e eu não chegar ao ponto de dizer, é por minha culpa.
é por falta de posição minha. É por eu aceitar, é por eu deixar, é por eu permitir que esse valor foi perdido. Porque os meus 2 filhos estão socados, um na cadeia e o outro só Deus sabe como está hoje. Porque eu dizia para eles, eu não tenho tempo de sair com vocês, que eu trabalho na obra de 7 às 10 da noite. Trabalhava mesmo. Chegava em casa com o final de semana, eu tinha dinheiro, mas eu estava perdendo valor. Para que dinheiro? Olha o que diz o Salmo 127, põe na tela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, repita comigo, inútil. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Sabe aquela pessoa? Tem gente, irmão, que acha que o preguiçoso é quem não trabalha. Você sabia que tem muito preguiçoso trabalhador? Está aí. Porque o preguiçoso é aquela pessoa que ele se contenta em trabalhar daquele horário, e quando chegar em casa ele diz para a mulher, ó, trabalhei o dia inteiro, não tenho tempo para mais nada, não tenho tempo para sair, final de semana eu quero descansar, me deixa aqui no meu canto, vou ver minha televisão. Isso é um sinal de preguiça. Nem sempre o preguiçoso não trabalha, às vezes ele trabalha, mas falta energia para as coisas que realmente têm valor na vida, que têm significado. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeastes. É quando você vê na mesa, quando cai alguma coisa, o pai fala, ó, meu dinheiro não foi achado no lixo não. Meu patrão me chamou a atenção, quase me matei para ganhar esse dinheiro. Você tem que dar valor ao dinheiro que eu estou ganhando. É pessoa que come o pão penosamente. Aí você sabe quando você mede, quando Deus está na casa. Desculpa eu tomar o tempo de vocês hoje, eu vou precisar. Eu já contei isso aqui, mas vocês têm que ter paciência com os irmãos novos. Pastor Josué Gonçalves, só você colocar na internet, ele conta isso na mensagem, o pai do filho pródigo. Pode ir lá e colocar desse jeito que você vai ver ele contando. Se estiver mentindo, é ele. Presta atenção no que eu vou te falar. Ele disse que um dia na igreja sua mãe ligou desesperada, dizendo, Josué, ore por essa família. E começou a contar o caso. Preste atenção nisso. O homem casou com uma mulher, porque hoje tem que falar isso, casou com uma mulher. Antigamente não precisava, é só falar o homem casou. Então hoje o homem casou com uma mulher. E ele tinha um sonho. Comprar uma Land Rover preta. É um carro grande da Land Rover. Na época muito cobiçado, hoje não está tanto valorizado aquele modelo. E a sua mulher o chamava para sair. E ele sempre dizia para ela, meu amor, quando eu tiver a Land Rover, nós vamos ir ver a tua mãe, nós vamos passear. E a mulher sabia que não precisava daquilo, mas de tanto ele falar, a mulher começou a ajudá-lo a lutar, esperando, dizendo, olha, que essa Land Rover venha logo, porque quando ela vir, nós vamos poder passear, ver minha mãe. Mas só que no meio disso veio uma criança. Nasceu um menino. Não era o plano, mas o casal tendo sexo, veio uma criança. Esse menino tinha cerca de 2 anos, e ele chamava o pai para ir no parque, em algum lugar, e o pai dizia que não podia, que estava trabalhando, mas dizia, quando o pai comprar a Land Rover, eu vou te levar em tal e tal lugar.
A criança insistia e o pai falava, então a criança também começou a sonhar com esse dia que a Land Rover ia chegar. O pai então compra a Land Rover. Avisa a mulher que está indo buscar na concessionária e avisa os amigos que ia dar um churrasco. Ele chega com o carro, encosta o carro em casa, preto. Só que havia chovido, ele passou na lama, espirrou um bocado de barro do lado da porta. Saiu para chamar outros amigos para a festa. O menino vendo barro. Como é que chama essa pedrinha que a mulher usa para poder lixar o pé? Pedra? Pome. Pedra pome. Quem conhece aqui, levanta a mão. Ele confundindo aquilo com uma buchinha, pegou o seu baldinho, botou detergente, a mãe distraída lá, com arroz, com vinagrete, e ele foi lá. Só que na hora que ele passou aquela pedra na porta do carro, começou a fazer um desenho. E ele começou a ficar empolgado, então ele fez um risco, outro risco, outro risco, e o pai voltando. Quando ele olha para o carro e vê o carro todo arranhado, ele é tomado por um ataque de fúria. Primeira coisa que ele faz é gritar à esposa, fulana, ela sai na porta, e você não viu isso? Ela olha para o carro. Ele pega a criança, leva para o quarto, pega aquela pedra e começa a bater na mão do menino com toda a raiva do mundo, e bater, e bater, e batia numa, e na outra, e na uma, e na outra, e na outra, falando, você arranhou o carro, e xingando o menino. Virou o carro do lado ao contrário, para os amigos chegarem e não verem o arranhado, botou bem colado no muro, mas quando deu umas 5 horas da tarde, a mãe chamou ele e falou, é melhor levar ele no hospital, as mãos dele estão roxas. Vamos levar ele no hospital. Mas e o churrasco? Esse menino estragou o meu dia, o meu maravilhoso dia. E levou o menino e deixou com a mãe lá no hospital e voltou para o churrasco com os amigos. Às 10 horas o médico liga. Vem aqui correndo, pai, eu tenho uma notícia para te dar. A mãe já havia saído dali com um ataque de pânico. Estava quebrando tudo, revirando tudo no hospital. Levaram ela para outro hospital psiquiátrico. Quando ele entra na sala, o seu filho com os 2 braços amputados, com uma faixa enrolada. Quando viu o pai, ele se assustou e levantou os 2 bracinhos e disse, pai, não precisa me bater mais não, pai, olha aqui, eu não vou poder mais arranhar o seu carro, não me bate mais não, papai. A ficha dele caiu. O que ele poderia fazer depois daquela cena? Chegar em casa e dar um tiro no peito. E a mãe estava pedindo oração por essa família. Presta bem atenção no próximo versículo. Repita comigo, os filhos são os valores. Os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do seu ventre, a sua. Quinta-feira passada eu estava orando. Deus me dá a mensagem para o culto. O pessoal havia ido para o Termas. Veio a mensagem no meu coração, mas eu não preguei, mas eu me arrependi. Quando eu estava orando, o Senhor falou comigo. Pregue sobre o maior ministério da Bíblia. E o maior ministério da Bíblia, a mulher mais usada da Bíblia. E Deus falou, pregue que a mulher mais usada da Bíblia não foi Débora, não foi a mulher de Provérbios, não foi Esther, não foi Ruth, não foi Abigail, não foi Sara. A mulher mais usada da Bíblia tinha 15 anos. E sabe o que ela foi? Mãe. Mas ela foi mãe do Salvador do mundo, daquele que mudou essa humanidade, mudou o curso de tudo, salvou e nos resgatou. Ela simplesmente carregou no ventre
um filho, uma bênção, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todas as vezes que ela recebia uma notícia, ela guardava calada, ela quase não falou. O maior ministério da Bíblia é ser mãe. E hoje quantas mães você vê que não valorizam os seus filhos que têm? Quantos pais não valorizam mais os filhos? E a Bíblia diz que no lar onde Deus está no controle, o maior valor é o filho. Ele não fica por último, ele é o primeiro. Ele não fica depois do carro. Ele não fica depois da casa. Ele não fica depois das paixões. Ele está em primeiro lugar. O filho é a herança do Senhor. Você vê tantas mães hoje insatisfeitas, infelizes. Irmãos, os filhos é a herança do Senhor. E o fruto do ventre, a sua recompensa. Voltando para o versículo. Lucas capítulo 15, versículo 9. Repita comigo: o valor que eu perdi. Então, se você quer começar a mudar a história da tua vida, pare de transferir os valores que você perdeu para pessoas. Pare com vitimismo. Pare com coitadismo. E isso é importante para a mulher, que mulher é mestre para fazer isso. A primeira mulher fez isso. Quando Deus disse: a mulher que tu me deste, foi ela que me deu da maçã, ela disse: eu não, foi a serpente. Então, mulher tem o poder de encontrar? Tem, mas também tem o poder de se fazer de vítima e de coitadinha. Essa mulher não sai falando que se perdeu por acaso, que o meu filho perdeu, que o meu marido perdeu. Ela diz que eu perdi. A Bíblia diz que Nabal causou a fúria de Davi, mas Abigail foi lá e falou: a tua serva é que errou, eu estou errada. Ela se colocou como intercessora. Quer encontrar valor na tua vida? Passe a olhar que você é o culpado pelos valores que você está perdendo. Porque se você não dá valor ao valor, você não pode encontrar o valor. Primeira coisa que você tem que fazer é abandonar a posição de vítima, de transferir culpa. Eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa da minha tia, eu sou assim por causa do fulano. Não, chega disso. Deus trabalha com pessoas que dizem: eu perdi. Foi eu que perdi. Eu perdi. Se você quer encontrar valor na sua vida, pare de transferir a culpa. E comece a olhar para você e dizer: eu preciso tomar uma iniciativa, eu preciso agir, eu é que perdi. Não é ser vítima. Não é se fazer de coitado. Agora, uma outra coisa que não acontece hoje. Uma outra coisa muito importante, que em nossos dias está ficando tão banal, mas que antigamente, às vezes tinha até pouco.
mas tinha mais celebração. A Bíblia diz que essa mulher, ela vai chamar as amigas e vai dizer: vem se alegrar comigo, vamos festejar, vamos celebrar, porque eu encontrei o valor. Sabe o que está faltando muito em nós hoje? Celebração, a alegria da festa, saber dançar. A Bíblia diz, irmãos, que as mulheres, quando atravessaram olha que interessante, a missionária Edmé Williams, ela contextualiza isso muito interessante. Mulher, você sabe, imagina aquele povo de Israel atravessando o Mar Vermelho. Era mulher pegando mochila, criança no colo, bolsa, atravessando aquele mar. Mas chegou do outro lado. A Bíblia diz que ela sabia onde estava o pandeiro, o tamborim. Mesmo no meio daquela travessia do mar, acabou de atravessar, olharam para trás, Faraó e seu exército boiando no mar. A Bíblia diz que elas começaram a dançar, começaram a celebrar, a bater pandeiro e dançavam e celebravam. Hoje o que está faltando na nossa vida é mais celebração no lar. Vem se alegrar comigo, vem adorar comigo. Eu encontrei, eu o achei, Ele é o Senhor. Celebração. Nós estamos celebrando muito pouco as nossas conquistas. Está se tornando simples quando compramos um carro, simples quando conseguimos uma casa, simples quando casamos, simples quando fazemos aniversário. Mas essa mulher disse: vamos celebrar porque eu encontrei uma dracma que eu perdi. Ela sabia o valor. Nós temos que aprender a celebrar as nossas conquistas. Essa campanha nunca foi 12 dias. Vocês lembram que nós fazíamos 12 dias, mas no 12º dia o que nós fazíamos aqui era uma festa. Eu dizia: vamos celebrar pelas conquistas alcançadas. Vamos dançar e cantar. Hoje o que está faltando nas pessoas é isso. Dançávamos no mundo, enchemos a cara de pinga, pagávamos mico. Quem aqui, bêbado, já não sentiu aquele dançarino daquele filme, daquele cara que morreu, esqueci até o nome do filme, que a mulher vem correndo e o cara pula, segura ela no alto? Fala alto, gente. Alguém pode falar alto? Não é isso não. Aquele ator que ele vai para frente, volta para trás, vai para frente, volta para trás, vai para frente. Que o pai da menina não quer que ela estuda, não quer que ela dança. É isso mesmo? Vocês estão falando que é? Eu não sei se era noites balada, noite não sei o quê. Está faltando celebração na igreja. Está faltando celebração das nossas conquistas. Ela chama e diz: venha. Eu me lembro da mãe do Júnior, de vez em quando ela chegava aqui na igreja e dizia: pastor, deixa eu marcar um culto de ação de graça. E ela trazia um monte de bolo de fubá, comida, não sei o quê. Vou dar um culto de ação de graça, por isso que eu conquistei essa bênção. Sabe o que está faltando muito na gente hoje? Celebração. A gente não valoriza mais as conquistas. A gente não celebra mais. Vamos cantar parabéns. Parabéns para você. Oh, parabéns para você. Eu só vim para comer o presente que é bom. Esqueci de trazer. E antigamente eu lembro. Antigamente no aniversário era o bolo que a mãe fazia, cheio daquele negócio que espremia.
chantilly, aquele negócio que tinha mais aquele negócio do que bolo. Uma vela, veio até de macumba no meio. E era uma festa tremenda. Era quase 10 parabéns, foto para lá, foto para cá, tira foto. Aquela foto daquela máquina que revelava na hora. Aquele guaranazinho. Não dá nem para lembrar aqueles guaraná antigos. Uma vez o aniversário durava 4 horas, só tinha um bolo. Mas a celebração era... E outra coisa, a mãe ficava na porta dizendo, cadê o presente? Quando você ia não era convidado, você era chamado de penetra. Porque tinha que ser convidado para estar lá. Se não fosse, você entrava com vergonha. Quantas vezes você não foi de penetra numa festa, hein? Confessa agora. Mas tinha, levava-se presente. Nós estamos celebrando muito pouco as nossas conquistas. Irmãos, valor tem que ser celebrado. Sabe, a gente tem que olhar para a nossa vida e começar a celebrar, a dançar. Eu trabalhei num lugar que o cara ligava o rádio, ele ficava lá em cima da casa dele assim, ó. Eu não sei o que ele arrumava da vida dele, mas ele ficava para lá e para cá assim, ó. Sozinho. A tarde toda. Sabe, põe um louvor na tua casa, começa a dançar, começa a rodar. Daqui a pouco você está pulando em cima do sofá, para lá e para cá. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles atravessaram o mar e começaram uma festa. Deus não mandou, foi automático, eles entendiam. Nós passamos uma fase, vamos celebrar essa fase. Quantos de nós não celebramos mais as conquistas? Quantos de nós não damos uma bela festa? Estamos em tempo que completar aniversário de casamento é motivo de celebração e muita. Fui no banco do Itaú abrir uma conta. Tinha uma conta antigamente, fui reabrir na verdade. A mulher falou assim, está casado com a mesma esposa ainda? Falei, tô. Parabéns, hein? É raro isso aqui. 10 anos de conta, voltar aqui, olha só, estou falando sério, 10 anos é raro, isso aqui é muito raro. Hoje está difícil, hein? Falei, graças a Deus com a mesma, e vou continuar com a mesma até o final. Olhei para as fotos dela, só ela e o filho. Umas 4 fotos lá dela, só ela e o filho. Não tinha marido. Lua de mel na África, 7 dias. A minha foi 6 meses. Tem cara aqui que nunca teve lua de mel e nem sabe o que é isso. Pode ter lua de boldo, lua de limão, lua de mandioca, mas nunca teve lua de mel. Celebra. Está na hora de a gente voltar a celebrar, se alegrar. Ter alegria pelas conquistas. Deus quer o povo dele vibrante. Ela juntou as amigas dela e disse, se alegrem comigo, eu encontrei de novo valor. É o que está faltando em nós hoje, cristãos. Imagine você... Alguém andando, você pega o irmão, pega a irmã Jeane, o irmão Luiz lá no centro, de repente os dois começam a bailar, lá no meio da praça, roda para lá, roda para cá, dança para ali, e nego olha e fala, tão doido. Que casal maluco. Dançando no meio da rua.
Aí começa a se juntar gente, achando aquilo engraçado, e vai juntando gente, estão ficando doidos, beberam, o que aconteceu? E de repente eles contam, nós estamos dançando aqui, porque o Senhor operou um milagre na nossa vida, Ele fez isso e fez aquilo, daqui a pouco aquelas pessoas estão dançando junto. Se alegrem comigo. Quando você encontrar um valor, é muito importante você convidar pessoas e dizer, vem se alegrar comigo, para que essa pessoa veja que você recuperou um valor e ela se anime também para recuperar o dela. Quem está alegre quer que outros fiquem alegres também. Quem tem alegria, transmite alegria. Quem sabe o valor da alegria quer passar alegria. Quem sente alegria quer que os outros sentem alegria. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Nós vamos clamar pelo Brasil. O Brasil perdeu valores. No segundo dia, nós vamos clamar pela família. Nós vamos clamar pela igreja. Nós vamos clamar por liberdade, porque a nossa liberdade está em risco. Está em risco no meio do ano entrar aqui um casal de homossexual e querer casar, e se eu não fizer o casamento, a igreja fechar, ser processada, pagar indenização e eu ser preso. Está em risco a liberdade de parlamentares. Pessoas de bem estão sendo caçadas no Brasil e agora o Sérgio Cabral, o maior ladrão do Rio, foi solto. Sabe quem delatou ele? Massinho VP, Fernandinho Beiramar. Os maiores ladrões do Brasil assumindo de novo o poder. Nós perdemos valor, mas nós vamos buscá-lo, nós vamos varrer na oração, nós vamos clamar a Deus em nome de Jesus, e nós vamos ver a coisa mudar, irmãos. Quem crê, diga amém, glorifique a Deus, aplaude o Senhor, glória a Jesus. Vamos clamar por justiça, pelos relacionamentos saudáveis, por restauração, por realizações, por fé, por superação, pela estabilidade emocional. E nós vamos clamar por iniciativa. Eu preguei aqui que a gente tem que ser ou santo ou sujo. Nós não podemos ficar em cima do muro, nós temos que ter iniciativas. Hoje eu quero que você pense, que valor você perdeu em sua casa? Saúde? Emocional, financeiro? Qual é o valor que no seu lar você olha e diz, eu não tenho mais esse valor?